Esse programa Papo Antagonista tem o prazer de receber hoje o senador Eduardo Girão, que foi eleito em 2018 pelo Ceará, pelo partido Podemos. É um prazer recebê-lo aqui, senador. Seja bem-vindo. O prazer é todo meu, Felipe Moura Brasil, uma honra estar participando desse programa, que eu sei que tem uma repercussão muito grande. Acompanho as mídias do Antagonista e estou aqui à disposição para dialogarmos em favor do Brasil. Muito bem, senador, obrigado. E eu começo por esse assunto a respeito da reeleição, da possibilidade de reeleição, já que o senhor é senador, do Davi Alcolumbre, atual presidente do Senado. A gente vai aqui quebrando a nossa conversa para lidar com outras pautas que também estão correndo no Congresso Nacional, mas queria saber qual tem sido, aqui para o público antagonista ficar por dentro, o seu posicionamento a respeito dessa PEC e de todas as tentativas que estão acontecendo no Senado para que o Alcolumbre continue no cargo. Olha, eu vou falar uma coisa para você, Felipe Moura Brasil. Eu fico até constrangido, né? Na atual momento que a gente vive no país, né? As pessoas gostando de política, acompanhando, cobrando os parlamentares, o que eu acho muito positivo, o povo brasileiro cada vez mais avançando dentro dessa linha, porque, como diz Edmund Burke, o mal só triunfa quando os bons cruzam os braços, né? E eu fico assim vendo essas articulações acontecerem para uma reeleição do presidente Davi Alcolumbre, que eu não tenho absolutamente nada contra a pessoa dele, mas eu considero uma tragédia a sua gestão à frente do Senado Federal, pelo compromisso que firmou conosco, né, os parlamentares, durante lá a sua eleição, porque ali era uma escolha, né? Chegou um momento que era o Renan Calheiros, o senador Renan, ex-presidente, e uma renovação, que a gente achava que seria a renovação, talvez tenha sido muito ingenuidade da nossa parte que estava chegando, e não vi nada de renovação, muito pelo contrário, as demandas da sociedade que gritam nas ruas, que trouxe ali uma renovação de 56%, se eu não me engano, 80% do Senado Federal, nenhuma dessas pautas foi colocada em votação. E esse foi o pedido que nós fizemos, né? Deixamos muito claro para o presidente Davi Alcolumbre, e nas sessões cobrando, até o voto aberto, que ele foi eleito por causa disso, né? Que foi uma movimentação legítima da transparência no Congresso Nacional. Aliás, anteontem eu já cobrei isso publicamente durante a sessão que nós tivemos presencial, e até isso não foi implantado até hoje. Então tem a prisão em segunda instância sendo empurrada com a barriga dentro do Senado, tem a CPI da Lava Toga, né, que eu acho que já deu o que tinha que dar, né? Eu acho que o brasileiro, com razão, está de saco cheio, já quer saber a verdade sobre isso, porque os indícios são muitos. Os impeachments dos ministros, de alguns ministros do Supremo, parados, engavetados, né? E as coisas simplesmente não andam. E a gente cobra e é respondido para a gente até de uma forma irônica, né? Olha, isso aqui oportunamente vai ser colocado em votação. Anteontem, eu li o discurso do Davi Alcolumbre, quando assumiu a posse dele como presidente do Senado. Acabou de ser eleito ali, fez um discurso bonito, o brasileiro parou para acompanhar aquela eleição. Você lembra, quem está nos assistindo lembra, claro. Foi uma coisa incrível, as pessoas parando nos restaurantes. E tem um trecho aqui, se você me permite que eu leia, claro, bem curto, que ele fala o seguinte, olha só, no discurso de posse, ele coloca o seguinte: manifesto desde já que, no depender da minha condução, essa será a derradeira sessão do segredismo, entre aspas, do conforto enganoso, do voto secreto. Só com a transparência em todas as nossas práticas, o Senado reconquistará seu prestígio e revelará sua estatura
no conjunto dos poderes. Não devemos temer a crítica das ruas. Devemos ouvi-la com atenção e recolhê-la com acato e humildade. Tudo isso aqui, que é o discurso de posse, está sendo feito ao contrário. Está sendo feito ao contrário. Né? Então, assim, as ruas não estão sendo ouvidas, muito pelo contrário, uma coisa assim que é relegado. A gente vê a estatura do Senado, no meu modo de entender, respeito os colegas que pensam diferente, mas o Senado se apequena a cada dia, né? Se apequena a cada dia. E a gente tem o voto secreto ainda aí, pode definir a próxima eleição, que nós não vamos aceitar. Já começamos a recolher assinaturas dos senadores aí, um requerimento pedindo o voto aberto novamente. Se eu tiver que ser cassado, como eu disse no dia da posse, serei com muita honra, vou mostrar meu voto, né? Vou mostrar meu voto, já digo aqui em primeira mão para o Brasil. E vamos que vamos, porque a natureza não dá saltos. Faz parte esse processo de aprendizado e de debate. Eu ia justamente registrar aqui que o senador Lazier Martins, do seu partido, Podemos, protocolou no sistema do Senado o requerimento de urgência da votação desse projeto que prevê mudança no regimento interno justamente para garantir a votação aberta na eleição da mesa diretora. O Lazier começou a colher as assinaturas na última terça-feira e hoje atingiu a marca de 22. Eram necessárias 21 assinaturas. O documento, com todas essas assinaturas, que são físicas e virtuais, deve ser entregue hoje na Secretaria-Geral da Mesa Diretora. Quando foi eleito presidente do Senado, em fevereiro de 2019, a gente ia registrar, o Davi Alcolumbre justamente fez essa promessa a qual o senhor estava se referindo, e a gente tem apontado isso no site, aquele segredismo cujo fim ele cobrou e que agora quer para beneficiar a si próprio, né, senador? É isso, e a população está cansada, sabe? Eu costumo andar nas ruas, assim, gosto desse contato com as pessoas, nas feiras, nas praças aqui em Fortaleza. Estou falando com você aqui de Fortaleza, tive a semana em Brasília, e as pessoas têm me perguntado, e eu acho isso muito bacana. Rapaz, e aí? O Senado, o que acontece, Felipe, para mim está muito claro, é um poder protegendo o outro, né? Você tem sabe aquele símbolo do infinito, né? Está sendo um círculo vicioso ali, porque você pega o Supremo Tribunal Federal, cada vez mais caindo na boca da população como uma vergonha nacional. E eu não tiro, absolutamente não tiro o direito das pessoas se colocarem assim, porque o que a gente tem visto, inclusive nesses empates da segunda turma, agora recentemente, é algo assim que nos deixa como cidadãos envergonhados, né? Exato. E aí você pega o Supremo Tribunal Federal, ele investiga os senadores, né? Ele tem por causa do maldito foro privilegiado que está na gaveta do presidente Rodrigo Maia há mais de 600 e tantos dias lá, porque por incrível que pareça, o Senado já votou e já aprovou o fim do foro privilegiado e está lá na mesa do Rodrigo Maia. Então, graças a esse foro privilegiado que ainda existe no Brasil, os senadores, eles são aqui tutelados, investigados aqui pelo Supremo. E os senadores, são os únicos que têm um papel constitucional para investigar os ministros do Supremo, exato, ficam amarrados, entendeu? Então, é algo assim, muito claro, muito claro. Teve um colega que revelou publicamente, numa sessão deliberativa, que na hora que assinou a CPI da Lava Toga, 10 minutos depois, tinha um assessor parlamentar na sua porta, lá no Senado. Ou seja, se tiver uma coisinha assim, um processo de um correligionário, de uma pessoa ligada ao dele mesmo, já vem uma ameaça ali tácita. Então, é algo que não dá mais. Eu acho que chegou a hora da gente realmente passar esse país a limpo e para frente. Eu não imaginava nunca que, chegando no Senado Federal, nunca fui candidato, Felipe, nem a síndico de prédio. Cheguei, graças à boa vontade do povo do Ceará, de renovação, a generosidade, cheguei e achava que
inspirado pela Lava Jato. Eu fui inspirado a entrar na política pela Lava Jato, com essa mobilização toda de limpeza do país, e não esperava que o crime iria reagir, né, como está reagindo. E eu digo isso nos 3 poderes. Nos 3 poderes da República, se movimentando um quebra-cabeça, PGR, Congresso na votação do abuso de autoridade, interferência na Polícia Federal, no Executivo, COAF para um lado, COAF para o outro. Exato. Então, a gente fica preocupado com o crime reagindo e simplesmente a gente perdendo esse grande símbolo, um símbolo poderoso, internacional, positivo do Brasil de combate à corrupção. O mundo todo respeita essa operação Lava Jato do Brasil, que é uma das maiores operações do mundo de combate à corrupção, que pela primeira vez colocou na cadeia, condenou empresários fortíssimos e políticos muito influentes do Brasil. E a gente não pode perder esse legado, porque esse legado vai estar inspirando, inspirou e vai inspirar mais novos juízes, novos promotores, novos políticos entrarem na política, porque se as pessoas de bem não ocuparem a política, infelizmente tem outras com interesses que vão ocupar. Então, aquele que está do meu lado aqui, Martin Luther King, que tem uma frase que diz: o que me incomoda não é o grito dos violentos, dos corruptos. O que me incomoda é o silêncio dos bons. E você tem dúvida que a maioria da população brasileira é composta de pessoas corretas, honestas, trabalhadoras? Não, a gente não tem, né? Então precisamos ocupar esses espaços. Senador, o que o senhor descreveu foi justamente aquilo que o senhor declarou até há semanas atrás, de que um poder protege o outro. No caso do Senado Federal e do Supremo Tribunal Federal, isso tem ficado claro. O jornalismo de bastidor tem apontado, inclusive, compromissos daqui e de lá. A gente tem visto o Davi Alcolumbre se recusar a abrir qualquer processo de impeachment contra ministro do Supremo. A possibilidade de CPI, ela contou com uma campanha contrária feita pelos membros do próprio Poder Executivo e do seu esquema de poder. A família Bolsonaro atuou contra a criação da CPI da Lava Toga, que aí não depende diretamente do presidente da Casa Legislativa, do Senado, porque o mínimo de assinaturas já gera a abertura, embora às vezes eles tentem inventar umas regras, né? Agora, o pedido de impeachment depende ali mais do Davi Alcolumbre. O próprio Major Olímpio deu entrevista para mim aqui no nosso canal, dizendo que rompeu com Jair Bolsonaro depois dessa pressão. Flávio Bolsonaro tentou retirar as assinaturas por meio de pressão nos demais senadores do PSL. Então você tem essa blindagem coletiva, em razão até da investigação do Flávio Bolsonaro. O Dias Toffoli segurou durante muito tempo no Supremo Tribunal Federal a investigação baseada em dados do COAF, e aí incluía a investigação sobre o Flávio. Enquanto isso, a família fez a pressão contrária à CPI da Lava Toga. E a gente tem visto aí o Senado atuando também nessa blindagem, o que gera muita preocupação, porque a gente quer justamente uma reforma moral no país, a gente quer que todos os indícios sejam apurados, e a revista Cruzoé tem mostrado indícios aí suficientes para pelo menos uma investigação a respeito de ministro do Supremo Tribunal Federal. Mostramos o depoimento do Marcelo Debrecht, mostramos os e-mails em que ele se baseia, inclusive, para relatar aos investigadores o que ele tentava articular com o então AGU, advogado-geral da União, Dias Toffoli, que depois veio a ser ministro do Supremo nomeado pelo Lula. Ele que teve a sua carreira e o grande crescimento na carreira por meio justamente das indicações do José Dirceu e do Lula. Então a gente tem visto toda essa articulação de blindagem mútua e coletiva, que também tem um braço na Procuradoria-Geral da República. O Jair Bolsonaro colocou lá o Augusto Aras, sabendo que ele era um detrator da Lava Jato. Eu já contextualizei aqui para o nosso público que isso aconteceu ali semanas depois do inquérito eleitoral sobre o Flávio Bolsonaro avançar justamente na Polícia Federal do Rio de Janeiro, depois das primeiras tentativas do Jair Bolsonaro de interferir na Polícia Federal, mas ainda com receio do rompimento com Sérgio Moro, que tinha muita popularidade, que ainda tem, aparece até sem se declarar candidato e sem fazer campanha de oposição, aparece em empate técnico em eventual segundo turno com o Jair Bolsonaro. Então toda essa
sabotagem, do combate à corrupção, que também inclui esses itens dos quais o senhor falou, de abandono da prisão após condenação em segunda instância, de abandono da PEC do fim do foro privilegiado, na qual o Rodrigo Maia senta em cima na Câmara dos Deputados, de sanção a juiz de garantias, restrição à prisão preventiva, à delação premiada, tudo isso vai criando um cenário de blindagem da classe política que está investigada, ré ou condenada nesses escândalos. E o Bolsonaro, a produção está tentando restabelecer a conexão que caiu aqui com o senador Eduardo Girão, mas o Bolsonaro também colocou, como eu tenho repetido aqui nesse programa, o Ricardo Barros, um detrator da Lava Jato, como líder do governo na Câmara dos Deputados, colocou o Fernando Bezerra alvo de operação. Ricardo Barros delatado, o antagonista mostrou Fernando Bezerra alvo de operação como líder do governo no Senado Federal. Então há todas as demonstrações claras de que não há um interesse em avançar com a pauta anticorrupção e esse pessoal está se sentindo muito confortável, aliado ao bolsonarismo, que está ali muito próximo do Dias Toffoli, do Gilmar Mendes, da ala anti-Lava Jato do Supremo Tribunal Federal. Então a gente conseguiu restabelecer a conexão com o senador Eduardo Girão e eu queria passar para a pauta do cassino, mas antes, senador, eu só queria um comentário seu a respeito um pouco mais especificamente do caso do Dias Toffoli, desse receio dos senadores em investigar ministro do Supremo. Porque, veja bem, a CPI, ela não nasce condenando ninguém. Ela vai justamente coletar as provas, os depoimentos, ela tem uma certa autoridade para pedir determinadas medidas mais gravosas, para coletar o material e ter uma decisão a respeito. Então, a gente vê indícios suficientes para a instalação de uma comissão parlamentar de inquérito, mas, lamentavelmente, há muitos interesses políticos de blindagem envolvidos, né, senador? E nós não vamos desistir, Felipe. Você pode ter certeza de que com muita serenidade, né, sem pré-julgamento, de que não há caça às bruxas de maneira nenhuma, né, mas a verdade precisa vir à tona, é a redenção do Brasil, né, já tivemos senadores investigados e tem que continuar sendo investigados, deputados investigados, caçados também como senadores, presidentes da República impeachmentados, né? Só que o único poder da República que ainda não teve fiscalização, é uma caixa ali preta que não se abre, é o poder judiciário. E a gente sabe que a maioria dos magistrados, dos juízes, dos promotores, a gente sabe que são pessoas íntegras, corretas, mas tem uma minoria ali que tem indícios fortes, né, nos pedidos de impeachment, de grandes juristas, como Modesto Carvalhosa, colegas senadores que embasaram. Então, assim, por que não se investigar também? Esse poder está acima do outro poder, né? Então, assim, é algo muito estranho. Eu acho que quando a gente conseguir, nós vamos conseguir, uma questão de tempo. Tem uma hora que a ideia vem com força e não tem como resistir. Eu acho que está muito próximo disso, né? E a mobilização popular é fundamental. Eu aprendi, Felipe, que nesse 1 ano e meio de mandato, um pouco mais do que isso, que um político, se tem uma coisa que ele respeita, é um povo organizado e que cobra, né? Que sabe se manifestar. Então ele sente isso, né? Nós já revertemos grandes votações ali, por exemplo, a própria prisão em segunda instância ali, que estava travada na CCJ e tudo, aí veio uma pressão de senadores, a população, e a gente conseguiu votar. E o presidente Davi Alcolumbre até agora não colocou no plenário. Mas a gente vai conseguir, porque eu tenho muita fé que nós vamos mudar essa presidência do Senado, né? Com a ajuda do povo, com a ajuda de Deus, né? Buscando uma alternância de poder que é saudável para a democracia. É muito importante que isso ocorra, né? Para mim está muito claro, né? O presidente Davi teve a sua oportunidade e chegou a hora de outro tentar e conseguir avançar em alguns pontos na medida possível.
Certo, senador, vamos falar então agora de assuntos polêmicos que têm sido temas sensíveis aí no debate público, começando pela questão dos cassinos. O deputado federal Eduardo Bolsonaro resolveu entrar nas articulações para autorizar cassinos no Brasil. Ele participou na semana passada de uma reunião com o presidente da Embratur, o bolsonarista Gilson Machado, e o senador Irajá, que apresentou o projeto de lei para liberar a jogatina em resorts. É o segundo filho do presidente a atuar na causa. Em janeiro desse ano, como o antagonista revelou, Irajá viajou com Flávio Bolsonaro aos Estados Unidos, com tudo bancado pelo Senado em missão oficial. Eles passaram 8 dias em Miami e em Las Vegas, tratando da possibilidade de legalizar os cassinos no Brasil. Irajá, que é filho da senadora Cátia Abreu, defende que os cassinos vão dinamizar a atividade econômica em todas as regiões do Brasil e ajudar o turismo, que vem sofrendo com a desaceleração econômica em razão da pandemia da Covid-19. A proposta vem sendo costurada nos bastidores há meses, com o aval do próprio Jair Bolsonaro. O presidente vem sendo pressionado por líderes do Centrão a mudar de opinião sobre a legalização dos jogos de azar, contrariando os seus posicionamentos de campanha. A bancada evangélica e a ministra Damares Alves se declaram contra esses jogos, pelo menos até o momento. O tema foi pauta de discussão entre Damares e o ministro do Turismo Marcelo Álvaro Antônio, como eu lembrei ontem, durante a reunião ministerial de 22 de abril. Senador, há muita discussão a respeito se é bom ou não legalizar os cassinos. Evidentemente, a liderança do Flávio Bolsonaro, que atualmente é investigado por corrupção e lavagem de dinheiro, ela contamina um pouco esse debate, porque o cassino é apontado por muitos investigadores, não só no Brasil, mas em outros lugares do mundo, como um templo da lavagem de dinheiro. Claro que em determinados lugares há uma fiscalização maior e uma possibilidade de se minimizar esses danos, mas existe esse receio, esse risco. Qual é a posição do senhor a respeito desse quadro? Olha, eu tive a oportunidade de estudar esse assunto há alguns anos, né? Visitei, não convidado por lobista, né, que são um poderoso lobby da jogatina, mas eu fui com o meu próprio bolso a Las Vegas, tive contato com universidades, não fiquei ali onde tem os hotéis, os resorts, eu fui ao subúrbio ali, rodei por Las Vegas, conheci um pouco da realidade e é terrível, né? É terrível. O Brasil não precisa disso. A gente sabe o que é que está por trás a intenção dos que querem liberar os jogos de azar no Brasil. O próprio Deltan Dallagnol fez artigos sobre isso, né, que foram publicados em grandes veículos de comunicação. Os procuradores sabem, a Associação dos Policiais Federais já manifestou uma posição clara contra a liberação de cassinos. A própria PGR, né, também já por várias notas técnicas contra a liberação dos jogos de azar no Brasil, porque não tem como controlar. Vai ser uma porta, Felipe, e todos que estão nos assistindo nesse momento. É uma porta escancarada para lavagem de dinheiro. É tudo aquilo que os criminosos do colarinho branco querem quando o cerco está se fechando para eles. E operações como Greenfield, como Lava Jato, tantas outras, o cerco vai se fechando e aí para ir atrás do Caixa 2, para conseguir financiamento, para conseguir justificar certas transações, vão lá nos cassinos. Então, é muito perigoso isso para o país. Eu não vou nem entrar aqui no ponto de vista de destruição da família, porque isso pode parecer um pouco religioso, mas não é. É científico, né? A questão do vício. Você deve conhecer, eu conheço muitas pessoas que perderam tudo, que acabaram com as suas famílias, que acabaram com as suas vidas, muitas vezes atentando e tirando a sua própria vida por causa do jogo. É tudo feito para perder, né? Então, e do ponto de vista econômico, eu tive a oportunidade de conversar com alguns especialistas no assunto, que, por exemplo, quando você pega para cada dólar que você consegue da tributação de cassinos, você gasta 3 dólares
com problemas de segurança pública, porque aumenta os crimes ali, isso já é comprovado cientificamente, aumenta problemas de saúde mental também das pessoas, problemas que vai repercutir aqui no Brasil no SUS, né? Então tem consequências graves para a sociedade. E vamos do ponto de vista econômico também. Existe a transferência de renda, né? Isso também já é um ponto praticamente pacífico nesse tipo de debate. Não vai gerar novos empregos, não vai gerar vai ter a transferência. O cara que ia na livraria, que ia no cinema, que ia no restaurante, ele vai começar a ir para o cassino, porque aquilo tudo é muito atrativo. Não sei se você já teve a oportunidade de ir, mas é tudo fechado, de uma forma, com música, com bebida. E você sabe que junto com o jogo vem tudo, né? Junto com o jogo vem prostituição, inclusive infantil. Junto com o jogo vem droga. Junto com o jogo vem tráfico de armas. Vem uma série de situações aí que é pesado. O Brasil não precisa desse tipo de turismo, que é um falso turismo, para a gente conseguir essa grande indústria sem chaminé, que é uma vocação natural. Eu estou lhe falando aqui do Ceará, que é uma terra que tem uma característica forte no turismo. Nossa posição no mundo do Brasil é estratégica, nós temos lugares belíssimos, né? Nós precisamos melhorar a infraestrutura, isso sim, mas se colocar cassino, seja em Nordeste, seja em algum local, isso é uma jogada para facilitar a lavagem de dinheiro, corrupção. Isso não é nada saudável para a nossa nação. Certo, senador. Então vamos passar para outro tema polêmico aqui, o aborto. O Eduardo Pazuello reeditou a portaria sobre o aborto legal. Ele manteve a norma segundo a qual os médicos devem informar a polícia sobre as vítimas do estupro. O Ministério da Saúde só excluiu o artigo que obrigava a equipe médica a oferecer às mulheres violentadas a possibilidade de ver o embrião com um exame de ultrassom. O senhor tem se posicionado também a respeito dessa polêmica? É claro que o caso da criança de 10 anos estuprada, que levou ali uma parte mais radicalizada da militância bolsonarista a fazer toda uma manifestação dentro de um quadro bastante sensível, gerou uma grande repercussão aí no debate público e acabou trazendo de volta, inclusive, esse tema que lá nos Estados Unidos, nesse momento, está sendo muito debatido em razão da vacância, em razão da vaga ali aberta na Suprema Corte americana para a indicação do Donald Trump, que pode indicar uma pessoa contrária à legalização do aborto. Então, sempre me pareceu aí que essa questão do aborto nos casos de estupro tinha algumas nuances, porque as pessoas às vezes podem pensar, mas basta então dizer que se foi estuprada para conseguir o aborto, e aí ninguém vai verificar realmente se houve o estupro ou não. E aí você tem pessoas que defendem o aborto até a legalização total e usam muitas vezes a legalização do estupro para tentar avançar essa pauta. E aí falam que a mulher já está tremendamente abalada e acabam colocando fora de cogitação a hipótese de qualquer mulher mentir a respeito do que aconteceu com ela. Então tem todos esses elementos aí que são colocados em debate para que a lei possa continuar sendo aplicada de uma maneira mais específica. Então como é que o senhor vê esses casos? Vamos lá, Felipe. Uma coisa que caracteriza muito o nosso mandato, você tem acompanhado isso, é a independência, né? Nós votamos e nos posicionamos sempre a favor do Brasil. Então, tenho minhas críticas ao governo federal em algumas áreas, mas acredito que essa postura do Ministério da Saúde é louvável e merece elogios, porque ela está à luz da ciência, ela está à luz da legislação. Não se trata da questão de aborto. O espírito, a essência dessa portaria que foi reeditada hoje é buscar identificar o estuprador, que continuava saralepe aí, continuava livre, cometendo crime, porque a mulher estuprada chegava lá e não tinha que fazer, nem a equipe médica. Eu até entendo a mulher, né, que está no momento de fragilidade, e a gente tem que ter esse olhar humano, mas a equipe médica, ela tem a obrigação, alguém tem a obrigação de informar as autoridades policiais
para evitar que novas tragédias, esse crime hediondo, que é o crime do estupro, ocorra novamente. Senão você vai deixar livre, solto, o agressor. Então, o espírito dessa portaria do Ministério da Saúde, eu quero aqui publicamente parabenizar o ministro Pazuello por essa portaria, porque ela restaura um equívoco que vinha desde 2005 e que em 2018, numa lei votada no próprio Congresso, já previa essa notificação policial. É uma questão de defesa da mulher contra esse crime hediondo do estupro, que tem que parar. Então, eu enalteço o bom senso dessa reedição, porque ele deixou os pontos essenciais, tirou a questão do ultrassom, que era questionável, mas isso na prática já acontece, porque é uma normativa do próprio Conselho Federal de Medicina ali, dos médicos, de fazer o ultrassom. Se a mulher pedir, quiser, vai receber. Mas tirou isso, que era uma polêmica grande, mas manteve algo que deve continuar, porque isso vai punir o responsável por esse crime hediondo. Certo, senador. E a questão da maconha, agora só para a gente concluir essas pautas polêmicas. O senhor apresentou, me corrija se estiver errado, ao Ministério da Saúde na sexta-feira um manifesto sugerindo que o Sistema Único de Saúde, o SUS, inclua os remédios à base de canabidiol, CBD, que é uma das substâncias da maconha, cannabis sativa, na lista de medicamentos fornecidos gratuitamente aos pacientes que fazem uso desses produtos em seus tratamentos. Segundo o manifesto, que conta com o apoio de 28 senadores, com a anuência do Conselho Federal de Medicina, o CFM, os médicos brasileiros têm feito a prescrição do uso do CBD, principalmente para tratar epilepsias refratárias em crianças e transtornos como esquizofrenia, mal de Parkinson e ansiedade, entre outros. O texto cita haver melhoras nesses pacientes, principalmente para a redução da frequência dos episódios de crise convulsiva. Senador, há também muita discussão a respeito de tudo que envolve maconha, que aí já se parte para a discussão da legalização das drogas. No entanto, há componentes que podem ser usados para fins medicinais. Como é que ficam essas nuances, essas limitações entre uma coisa e outra? Vamos lá, vamos pegar aqui da mesma forma que existe atuando no Congresso Nacional o lobby poderoso para liberar a jogatina, os jogos de azar, existe também um lobby internacional para liberar a maconha no Brasil, a droga, que não é uma droga inofensiva como muitas pessoas pensam, né? A maconha, isso aí é do ponto de vista científico. A Associação Brasileira de Psiquiatria, que reúne mais de 8 mil médicos no Brasil, emitiu uma nota mostrando dezenas de motivos pelas quais não se deve liberar a maconha no Brasil. E um deles é potencializa a esquizofrenia, né? Tudo aquilo que o cigarro faz, a potência é 8 vezes maior e vai no cérebro. Afasta a criança da escola, evasão escolar, destrói família, enfim. Mas esse lobby está atuando agora forte durante a pandemia, Rodrigo. Durante a pandemia, que é estranho, para liberar plantação de maconha no Brasil. O objetivo é esse. O objetivo não é ajudar essas crianças, esses adolescentes que têm problemas com epilepsia refratária, convulsões sérias e graves. Tanto é que eu tenho um projeto de lei desde o ano passado parado lá no Senado Federal, e eu peço para votar e não votam de jeito nenhum, que é para que essas crianças recebam gratuitamente pelo SUS o medicamento feito em laboratório, ou seja, não precisa plantar. A tecnologia avançada já dá para fazer de forma sintética esse medicamento, que já existe, já é produzido no mundo inteiro. Inclusive no Brasil, já começou o processo de classificação para os testes para ser liberado. Então, o objetivo é plantar. E aí você sabe o que é que está por trás, né? Tornar o Brasil o maior produtor e exportador de maconha do mundo, e não interessa quantas gerações nós vamos perder de jovens brasileiros, porque essa exposição, a própria Polícia Federal já foi clara e disse que não tem como controlar isso, né? Outras instituições
também, o próprio CFM, outras, não percebe essa possibilidade de fazer no Brasil, mas por isso que eu, junto com alguns senadores que foram muito sensíveis, imediatamente, assim, foi uma lista que rodou rápido, em um dia e meio a gente pegou as assinaturas e já colocamos na mão do ministro da Saúde para que ele possa, e ele já garantiu que iniciou o processo para colocar na lista do SUS o medicamento para ajudar essas crianças. São lá 3 mil, 4 mil famílias que precisam receber. Agora, plantar maconha no Brasil todo com esse argumento é brincadeira que a gente precisa estar atento para não ser enganado. Senador Eduardo Girão, muitíssimo obrigado pelos esclarecimentos aqui sobre tantos pontos polêmicos e mais adiante, quem sabe o senhor participa de novo aqui do Papo Antagonista, é sempre um prazer. Senador Eduardo Girão, do Podemos, do Ceará, boa noite, bom trabalho. Boa noite, muita paz, parabéns pelo seu trabalho. Grande abraço. Obrigado, um abraço.